Bem, quando eu fui preso em agosto de 2015, eu estava preso, né? Mas o Moro pediu e o Barroso mandou me prender de novo. Essa- Essas exceções, essas violações da lei, da Constituição, da Lava Jato, que agora estão vindo a público, né? O humorismo, o lavajatismo está sofrendo striptease agora das suas ilegalidades, né? Que eles tentaram legalizar, inclusive, com o pacote de 10 medidas. Simone, minha esposa, mãe de Maria Antônia, insistiu muito comigo que eu escrevesse para Maria Antônia quem eu era, porque já era a terceira vez, depois teve mais duas vezes que ela me viu sendo preso. E eu comecei a escrever na prisão, sentado na cama, com dois caixotes, e escrevi o Memórias, que é o volume 1. Agora eu estou escrevendo o volume 2. Escrevi, também fui preso de novo em maio de 19, fiquei 6 meses preso, escrevi lá quase a metade. Estou escrevendo, até hoje à tarde eu estava escrevendo. É, eu, esse livro é um pouco a história da minha geração de 68, né? A história da luta contra a ditadura, a história da minha vida em Cuba, da clandestinidade no Brasil, da luta armada, e a história da fundação do PT, da luta contra a ditadura na década de 70 e da fundação do PT, né, do crescimento do PT, das diretas, da Constituinte, do impeachment do Collor, do governo FHC e do primeiro governo Lula, e inclusive do Mensalão, né, que foi o primeiro ensaio geral para levar um golpe, né, que era já a ideia de fazer o impeachment do Lula em 2005, né, impedir que ele fosse reeleito em 2006. O livro foi muito bem recebido, vendeu-se praticamente toda a edição, foi de 30 mil exemplares. O que tem ainda para vender é mais causa da insolvência, da falência, das dificuldades das livrarias. Algumas ficaram com os livros, depois devolveram, porque senão teria vendido todos, porque eu mesmo visitei as 22 capitais do Brasil, só não fui ao norte, porque não dá para ir de carro, né? Quer dizer, não fui a Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Boa Vista e Macapá, mas fui em todas as outras capitais. E depois comecei a visitar 5, 10 cidades de cada estado, inclusive ia continuar. Eu voltei dia 14 de março para Brasília, depois de ter ido a Petrolina em Juazeiro, fui a Maceió, em Inhapi, em Alagoas, fui a Aracaju, Estância, Itabaiana e São Cristóvão, em Sergipe, fui a Parnaíba e Teresina, no Piauí, fui ao Recife, Cararu e Garanhuns. E ia voltar para ir a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Certo? E depois fazer de novo São Paulo. São Paulo eu fiz já umas 20, 15 cidades, e no Rio umas 10, Minas eu ia fazer, mas as enchentes me impediram, que eu ia fazer em Minas agora. Então eu vou continuar, eu faço debates, dou entrevista para a imprensa, faço reuniões políticas, visito aliados do PCdoB, PSDB, PDT, PSOL, me reúno com a militância do PT. Então é um pouco assim, viagens que eu faço também, uma pregação, não só exponho o meu livro, mas falo muito do Brasil de hoje, falo muito da nossa luta, dos desafios, conto muito a história do nosso país, porque é muito importante ter referência nas lutas do passado, como você expôs aí muito bem, o Comando Geral dos Trabalhadores, porque eu cheguei em São Paulo em 61, ainda havia ainda a atuação da CGT. O que foi o governo Juscelino? Porque eu, como mineiro, acompanhei, ainda menino, ainda acompanhei o governo Juscelino. Sabe? Meu pai era oposição a Juscelino, era da UDN, mas o sócio dele, vizinho nosso de Casa Germinada, João Mota, era petebista, getulista. Eu vivi num ambiente do getulismo presente e o Eduardo Gomes, da UDN, presente. Né? Então, eu estudei, tive o privilégio de estudar em colégio de padres franceses na minha cidade, que por essas coisas da vida caíram lá em Passa Quatro em 35, fundaram um colégio com padres de várias nacionalidades. Tive uma formação, inclusive, positivista. Meu pai era positivista pelo Tesouro da Juventude, que é uma enciclopédia positivista. Então, quando eu cheguei em São Paulo em 61, eu já me confrontei, né, com a crise da renúncia do Jânio, da campanha da legalidade. O Brizola armou o povo gaúcho, dividiu o Terceiro Exército, porque as duas vezes no Brasil, Paulo, que golpe não deu certo, foi em 55 que o Lott deu um contragolpe, né, que dividiu as Forças Armadas. Em 61, que dividiu o Exército e o Brizola armou o povo. Em 64, por falta de resistência. Porque talvez, se o Janco tivesse resistido junto com o Brizola,
nós tivéssemos impedido o golpe. Mas aí é uma hipótese. Não se pode culpar o Jango disso, porque ele foi vítima do golpe, nós não estávamos lá, não podemos fazer esse julgamento histórico. Temos